Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje, Dois Dedos de Conversa vai até ao Porto para falar com a Inês Figueiras Gomes. A Inês estudou mestrado em Terapia da Fala na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e neste momento é doutoranda. Quanto maior é o tempo de utilização dos dispositivos digitais por crianças em idade pré-escolar, menor é o respectivo desenvolvimento de linguagem. Esta é uma das grandes conclusões de um estudo da Universidade de Aveiro que procurou analisar a relação entre a utilização de dispositivos digitais, as dinâmicas familiares e o desenvolvimento da linguagem em crianças. Publicado na revista CODAS, Communication Disorders, Audiology and Slowing, o estudo, assinado por Maria Inês Gomes, Marisa Lousada e Daniela Figueiredo, investigadoras do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, uma das unidades de investigação da Universidade de Aveiro, contou com a participação de 93 famílias nacionais com crianças com uma média de idades de 57 meses. Olá, bom dia, Inês. Bom dia. Desde a cidade do Porto. A primeira questão que eu te ponho é a seguinte. No estudo que foi publicado, portanto, as conclusões determinaram que quanto mais tempo as crianças passam à frente dos ecrãs, piores são os resultados no desenvolvimento da linguagem. O que motivou a equipa a realizar esta investigação, Inês? Então, o que nos motivou a fazer este estudo foi o facto de, tanto eu como outra das colegas que elaborou o estudo, a Marisa Lousada, somos ambas terapeutas da fala. E mesmo a professora Daniela trabalha ao nível das ciências da educação. E sentíamos muito na nossa prática clínica e também no dia-a-dia um crescendo nesta utilização dos dispositivos por parte das crianças, tanto por aquilo que nós víamos na rua, como depois em prática clínica e nos nossos contextos profissionais. Então surgiu este interesse em perceber se efetivamente a utilização destes dispositivos se traz benefícios ou se, por outro lado, piora aqui o desenvolvimento infantil. E a verdade foi que foi isso que nós conseguimos comprovar com este estudo, é que efetivamente, especialmente aqui ao nível da linguagem, que foi aquilo que foi avaliado, claro, os resultados acabam por ser piores quanto maior for a utilização desses dispositivos. Inês, neste estudo participaram cerca de 93 famílias, como já foi referido, com crianças em idade pré-escolar, portanto, e onde foi possível verificar que tanto os pais como os filhos fazem uso excessivo dos dispositivos digitais, o que não é novidade para ninguém, infelizmente. Portanto, esta utilização excessiva dos pais pode influenciar a utilização de parte das crianças, porque geralmente as crianças seguem sempre o exemplo dos pais, não é? Exatamente, é exatamente isso. As crianças, principalmente nesta idade do pré-escolar, e quando me refiro a pré-escolar estamos a falar aqui de idades que vão entre os 3 e os 6 anos, foram essas as idades que nós estudamos. Nós costumamos dizer que as crianças nesta idade são como esponjas, portanto elas absorvem tudo aquilo que elas veem. E, portanto, se elas tiverem um contexto familiar, não é, em casa, onde os pais estão constantemente agarrados, seja ao telemóvel, ao tablet, à televisão, elas vão ter então essa tendência de replicar esse comportamento que estão a ver. Portanto, se os pais passarem muito tempo a utilizar os seus telemóveis, as crianças vão também, consequentemente, utilizar muito, seja os telemóveis ou outros tipos de dispositivos digitais, porque é aquilo que elas estão a ver. E hoje quase que se diz, quase por brincadeira, mal os bebés nascem e têm um telemóvel como oferta, não é? Pronto. Inês, quais foram as maiores consequências registadas nas crianças, portanto, ao nível do desenvolvimento da linguagem, que é a vossa área específica? Portanto, a grande maioria das crianças participantes neste estudo apresenta um desenvolvimento da linguagem típico. Mas aquilo que nós verificamos foi que
quanto mais eles utilizam os dispositivos, que nós verificamos aqui uma média de mais de 3 horas diárias durante a semana, o que nós verificamos foi que essas crianças que utilizam muito os dispositivos acabam por ter resultados mais baixos nos testes, ao nível, por exemplo, da expressão verbal oral, ou seja, daquilo que elas são capazes de dizer, o seu vocabulário, a construção das frases, e também ao nível da compreensão auditiva, ou seja, tudo aquilo que elas compreendem, aquilo que lhes é dito e a capacidade delas de compreender. Portanto, nós notamos dificuldades nestas duas grandes áreas, na parte da expressão e também na parte da compreensão. Ok. A pandemia e consequentemente, os confinamentos e isolamentos pelos quais todos nós passamos contribuíram para o aumento desta utilização excessiva dos dispositivos digitais pelas famílias portuguesas, não é verdade? Sim, exatamente. Foi outra das coisas que nós conseguimos verificar através de um questionário que foi preenchido pelos pais e quase 100% dos pais indicou que, efetivamente, com a pandemia por Covid-19 houve um aumento muito grande da utilização dos dispositivos, porque nós sabemos que, não é, devido aos confinamentos, as pessoas passavam mais tempo em casa, claro. E muitas vezes faltavam ideias de como entreter as crianças. E a maneira mais fácil é... Exatamente. E os tablets, e os telemóveis e as televisões acabavam por ser aqui o recurso mais prático e imediato. Pronto, e foi uma coisa que aconteceu naquele momento, mas que infelizmente acabou por não ser alterada, mesmo agora já tendo terminado a pandemia, digamos assim, portanto, pelo menos já não estamos confinados, mas os pais indicam que essa tendência se manteve, ou seja, essa utilização que aumentou durante a pandemia continuou bastante elevada agora neste período em que já não estamos confinados. Ora bem, e que medidas podem ser tomadas para que haja um uso mais consciente dos dispositivos digitais? Aquilo que nós queremos alertar e deixar bem frisado com este estudo e com os resultados que nós obtivemos, como eu tinha dito anteriormente, a maioria das crianças que foram avaliadas utiliza estes dispositivos durante cerca de 3 horas por dia. E as recomendações internacionais, tanto da Organização Mundial de Saúde como da Associação Americana de Pediatria, por exemplo, recomendam que para estas idades, ou seja, entre os 3 e os 6 anos, que o tempo de ecrãs não deve ultrapassar 1 hora. Portanto, nós estamos aqui a ver crianças que utilizam mais do dobro, ou seja, praticamente o triplo daquilo que é recomendado. Portanto, aquilo que nós gostaríamos de recomendar e as medidas que são aqui essenciais a ser tomadas, é então tentarmos diminuir este tempo de ecrã e substituí-lo, e esta é que é a parte mais importante, substituí-lo por atividades que possam ser feitas offline, ao ar livre, com jogos, coisas que envolvam aqui algum tipo de interação. Brincar como no antigamente, não é? Exatamente, porque é aquilo que se perde com os telemóveis, ou seja, não há interação. E nós queremos que haja interação das crianças com os pais e das crianças com outras crianças. Inês, tu és técnica da terapia da fala. Quais são os sinais de alerta que os pais têm que ter para com as suas crianças num déficit de aprendizagem e tudo mais? Há alguns sinais específicos que os pais têm que estar alerta? Sim. Há vários sinais que eles devem estar alerta e estes sinais vão variando conforme as idades. Aqui, neste caso, na idade pré-escolar, até aos 6 anos, temos que ter muita atenção na parte do vocabulário. Até aos 6 anos é esperado que haja um desenvolvimento muito grande ao nível do vocabulário, ou seja, que as crianças comecem a dizer cada vez mais palavras e palavras mais variadas e que depois sejam capazes de juntar essas palavras e construir frases com sentido. Para termos aqui uma ideia melhor, com 6 anos é expectável que um adulto falando com uma criança dessa idade consiga perceber praticamente na totalidade tudo aquilo que a criança diz. E quando são notadas este tipo de dificuldades, quando a criança diz poucas palavras, forma poucas frases, não interage muito e quando é difícil compreender aquilo que a criança diz, então isto é um sinal de alerta e seria bom que a criança fosse pelo menos avaliada na área da terapia da fala para compreendermos então se há aqui algum tipo de dificuldade que mereça uma maior atenção e possivelmente uma intervenção. E o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, comparticipa este tipo de apoios na terapia da fala?
Sim, o Serviço Nacional de Saúde compartilha os apoios da terapia da fala, basta as pessoas irem ao médico de família e falar da situação, e normalmente o médico de família passa o chamado P1, não é? Que é a prescrição, e depois levando então a uma clínica ou a um centro que tenha esse acordo com o Serviço Nacional de Saúde, a pessoa terá direito então às sessões de terapia da fala, tal como acontece no caso das sessões da fisioterapia, por exemplo, talvez seja mais simples para compreenderem, que é uma coisa mais comum. Claro. Funciona exatamente da mesma forma. Olha, Inês, foi um gosto em falar contigo, desde aí do Porto. Muito obrigada. Um grande beijinho. Até à próxima. Muito obrigada, João. Obrigada, foi um gosto ouvir-vos. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.